Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Hoje o nosso vídeo não é ao vivo, mas mesmo assim vamos continuar estudando o Evangelho segundo Marcos. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa gravação. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículos 9, 10 e 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Vamos fazer a avaliação do batismo de Jesus, então. João Batista proclamava aquele batismo de arrependimento de pecados. E há um certo constrangimento da parte de João ao receber Jesus para ser batizado. Nós observamos isso nos outros evangelhos. Jesus não precisava ir se arrepender de pecados, afinal ele não tinha pecado. O batismo de Jesus por João é para que se complete toda a justiça e todo o evangelho. Mas o batismo de Jesus aqui em Marcos tem uma função importantíssima referente a nós. O fato de Jesus ir até João Batista e ser batizado tem a ver com solidariedade. O fato de Jesus escolher fazer algo que cabe a nós é solidariedade. É um Cristo que mostra amor, que mostra com o seu próprio exemplo. Então, esse aspecto é maravilhoso. Esse Jesus que faz algo reservado a nós, que mostra a sua humanidade. O Cristo que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, plenamente Deus e plenamente ser humano. Se solidariza com aqueles que vão buscar o batismo de arrependimento. Uma identificação de Deus conosco. Deus que está conosco. Mas a outra função maravilhosa, e aí tem a ver com Jesus. Nós temos uma manifestação da Trindade aqui no batismo. Toda a Trindade aqui está. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Nós temos no batismo de Jesus a presença do Deus que é um. Nós professamos que Deus é único, há um Deus somente, mas que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui estão no batismo de Jesus. Essa ideia de céu rasgado, essa ideia de céu aberto, esta possibilidade de um ser humano ou os leitores posteriores de Marcos contemplarem o céu aberto, ou seja, o céu revelado, está diretamente ligado ao Apocalipse, à literatura apocalíptica. Então nós temos aqui um trecho apocalíptico, o céu mostrado. Todas as vezes que existe essa possibilidade do indivíduo contemplar o que há no céu, o céu aberto, rasgado, mostrado, nós temos literatura apocalíptica. O termo apocalipse quer dizer isso, revelar, tirar o véu daquilo que estava embaixo do véu, desvelar, mostrar. Então nós temos aqui literatura apocalíptica. E literatura apocalíptica, de certa forma, está atrelada à chamada literatura escatológica, ou que aponta para o fim dos tempos. E eu creio que Cristo inaugura esse tempo final, esse último período. Então esse céu rasgado e mostrado, esse Deus que se mostra, também aponta para o fim. Não sabemos quando será o fim, hein? Possível para nós seres humanos datar o retorno de Jesus
e de fato a consumação deste tempo. Porém, não é sobre quando vai acontecer, é sobre a convicção de que vai acontecer. Então, essa literatura apocalíptica, ainda que curta e modesta aqui, é um convite para pensarmos que um dia haverá um fim, apontando para o futuro glorioso de todos nós. Para além disso, você tem agora essa dinâmica de Marcos que vai apresentando que Jesus é o Filho de Deus de maneira paulatina, né? De maneira homeopática, em doses pequenas. Você sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele é Deus. Mas aqueles que estão interagindo com Jesus Cristo no Evangelho, eles não sabem, eles ainda estão aprendendo. Os discípulos, os apóstolos, as pessoas que estão em volta, eles estão ainda aprendendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Nós temos uma revelação gradativa, temos uma revelação progressiva aqui no Evangelho de Marcos. Há alguns teólogos que defendem que essa voz dos céus e essa manifestação do Espírito Santo não é um ato público em Marcos. Parece-me que os demais evangelistas que registram esse ato, as demais pessoas veem e ouvem o que está acontecendo. Mas há quem defenda que em Marcos somente Jesus está ouvindo essa voz dos céus e vendo o Espírito Santo. Então, faz muito sentido para a ideia do segredo messiânico e da revelação progressiva. Então agora o céu está declarando, o Pai está declarando, tu és o meu filho. Então é como que se a vocação, a ordenação e o envio do Cristo Messias dá-se com esse momento. Tu és o meu filho amado. Agora vai começar. O teu ministério vai ser mostrado publicamente. Então essa caminhada do Messias, esse cerca de 3 anos de ministério público, é inaugurado no batismo. Esse comissionamento do Pai ao Filho. Então é o Pai dizendo para o próprio Jesus, não que ele não soubesse que é o Filho, né? Mas para se dar essa ideia do autor do texto e da literatura em geral, e para nós que iríamos compreender esse texto e ler esse texto. Jesus então é comissionado. Jesus sabe que ele é o Filho de Deus agora. Jesus é o Filho amado, em quem Deus tem muito prazer. Ou seja, todo o deleite do Pai está no Filho. Todo o amor do Pai está no Filho. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Então, em Marcos, há essa defesa por parte de alguns teólogos, e reforço, faz muito sentido para a literatura geral de Marcos e este mistério que é revelado aos poucos do Filho de Deus e de sua ação messiânica, de que ele que recebe esta voz, ele que compreende essa voz. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Então foi só para Jesus, não foi uma revelação pública. É o Cristo que sabe que isso está acontecendo. Obviamente, depois que o Evangelho é escrito, e nós lemos como um todo, agora todos nós já sabemos. Mas é como se nesse momento só Jesus soubesse disso, que ele é o Filho de Deus. Isso é muito importante, porque nós temos o Filho de Deus no início, o Filho de Deus no comissionamento, Deus falando que Jesus é o Filho de Deus. Nós temos depois os discípulos declarando isso, que ele é o Filho de Deus. E nós vamos concluir com um gentil, um soldado romano, declarando que Jesus é o Filho de Deus. Então, é um recurso literário, é um recurso maravilhoso, ok? Nós vamos chegar nessas outras partes. É só termos um pouco de paciência. Então, resumindo, o batismo de Jesus não é porque ele tinha pecados e tinha que se arrepender dos pecados. É para se cumprir toda a justiça, para se cumprir toda a escritura, toda a profecia, para se cumprir todo o protocolo de Deus. Mas também é solidariedade. O Cristo que vai até aquela gente arrependida, de todo tipo e classe de pessoas, ricos e pobres, autoridades e letrados,
escravos, servos, senhores, todos estavam ali ouvindo a voz de Deus através de João Batista e eram batizados como sinal de arrependimento de pecados, porque o reino era próximo. E Cristo se identifica com essas pessoas, não nos seus pecados, porque ele não tem pecado, mas como um Pai amoroso, como um Deus amoroso, aquele que mostra a sua humanidade. Então, Cristo e ser batizado também é solidariedade ao povo que ele veio salvar. E para Cristo é a revelação que ele é o Filho de Deus, é o Pai afirmando isso. E o início, a inauguração do seu ministério messiânico, cerca de 3 anos de ministério público. E óbvio, nós que já conhecemos o todo do Evangelho e conhecemos as demais passagens da Escritura, é um texto trinitário. Nós temos aqui a manifestação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E veja, as 3 pessoas são distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é o Pai que depois vira o Filho, que depois vira o Espírito Santo, chamada modalismo. Tampouco Jesus Cristo é simplesmente um ser especial criado por Deus e o Espírito Santo é apenas uma força de Deus. Então, essa ideia de dar forma ao Espírito Santo, mostrar o Espírito Santo, referendar a sua existência e a sua divindade, assim como o Pai e o Filho. E se ele é Filho eterno, ele reclama uma paternidade eterna. O Pai é eterno, assim como o Filho é eterno. É mais ou menos isso. Então é um texto também com um aporte doutrinário que nos ensina acerca da Trindade. Irmãos e irmãs, muito obrigado pela atenção. Reforço, este é um vídeo gravado, não estamos ao vivo. Agradeço a todos que estão assistindo agora nesse período da noite de terça-feira, dia 3 de março, e a todos que assistirão isso em outro momento também. Que Deus lhes abençoe muito, um bom descanso aos que estão assistindo neste momento da noite e aos que vão assistir posteriormente. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, que a consolação do Santo Espírito esteja convosco. Voltamos no dia 10, na terça-feira, dia 10, com a nossa live, e aí espero estar ao vivo convosco. Um forte abraço, nos vemos no dia 10.